E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade na verdade, à introdução real da termoquímica, né? A primeira aula de introdução à termoquímica foi falado sobre as calorias, que é um fator de energia que a gente tem do nosso corpo, que a gente precisa consumir para manter e para gerar energia para o nosso corpo fazer as funções vitais. E agora a gente entra propriamente dito nas reações que indicam, né, que essas trocas de calor, que esse consumo de energia está acontecendo, que é o estudo da termoquímica. Então vamos começar? Então toda vez que a gente falar em troca de energia, e essa troca de energia ela é uma forma de calor, e todo esse produto dessa energia, desse calor, vai envolver reação química e também altera os estados físicos das substâncias, a gente está falando de termoquímica. Então a gente fala muito de energia. A termoquímica é o estudo da troca de energia. Só que a gente tem que levar em consideração que a gente tem energia de diversas formas diferentes, né? Então, geralmente a gente vai tratar a termoquímica aqui dentro da troca de energia ou da energia como calor ou sob calor. A termoquímica ela pode ser dividida em dois grandes grupos. A gente pode dividir em reações endotérmicas e reações exotérmicas. Uma das formas de reconhecer isso é onde vai aparecer o calor naquela reação. Se uma reação precisa absorver calor para acontecer, né, se o calor faz parte do reagente, né, dessa reação, eu chamo essa reação de reação endotérmica. Agora, se a energia vai ser liberada após essa reação acontecer, a gente chama isso de reação exotérmica. Está liberando energia. Mas a gente vai ver cada uma agora separadamente. Então agora a gente vai ver as reações separadamente e a gente vai ver alguns exemplos do que são essas reações endotérmicas ou exotérmicas, para a gente associar bem com o contexto do nosso dia a dia. Então, toda vez que a gente fala em reação endotérmica, são reações que acontecem quando precisam absorver calor. Então, precisou obter energia para a reação acontecer. Se não tivesse esse calor, essa energia, essa reação não aconteceria. Né? E nós temos aí vários exemplos do nosso dia a dia. Um deles é o fato de você assar ou cozinhar os alimentos. Então, o fogo da churrasqueira, o fogo do forno a lenha, por causa da combustão da lenha, né, da madeira, da queima, ele libera calor. E esse calor é absorvido pelo alimento para ele poder ser assado. Então, assar pizza, assar carnes, assar pão, é uma forma de você obter um produto que veio de uma reação endotérmica, que precisou absorver calor para acontecer. O cozimento dos alimentos também, né? Eu só consigo cozinhar legumes, cozinhar carnes, ou seja lá o que for, porque ele está absorvendo o calor daquele líquido, né? A água ela começa a ferver, ela está superaquecida e aí o alimento consegue absorver aquele calor. Outro exemplo de reação endotérmica é o processo de derretimento do gelo. Né? Você tira lá sua forminha de gelo do freezer, que estava a -2, -3, -4, depende do tipo de freezer que se tem, e aí deixa essa forminha em cima da pia. Aí ele começa a absorver o calor do meio ambiente onde ele se encontra. Por menor que seja esse calor, pode ser um dia frio, mas já é o suficiente para dar aquela diferença de temperatura que ele estava lá no freezer. Então ele absorve esse calor e agora ele começa a derreter, ele começa a mudar de estado. Então não é só obrigatoriamente reações químicas, as mudanças de troca de calor sem reação, né, as mudanças de troca de energia que mudam diretamente de estado de substâncias também são exemplos de reações endotérmicas. Aquelas bolsas de gelo instantâneo que você tem que ou amassar ou mexer, né? Daí ela já começa a liberar ou calor ou gelo, é porque ela conseguiu absorver o calor do meio e aí a sensação que a gente tem é de frio. Pensa que todo o calor que está em volta dela está sendo absorvido para o centro, mas a sensação que a gente tem é que seja uma bolsa de gelo
frio, uma bolsa de gelo instantâneo, por isso essa sensação. Nós vamos ver outros exemplos relacionados a isso dentro do laboratório, né? Se tudo der certo. E também o processo de fotossíntese é um exemplo de reação endotérmica, porque ele precisa de calor, ele precisa de luz para poder acontecer, né? Senão esse processo de fotossíntese ele não se realiza se não tiver calor, energia no meio. Belezinha? As reações exotérmicas são aquelas reações que ocorrem agora diferente das endotérmicas. Elas precisam liberar o calor para poder acontecer. Um dos exemplos é a queima de qualquer coisa. Geralmente a queima, a combustão da madeira, ela libera muita energia. E é assim que a gente faz churrasco, né? É assim que a gente assa as coisas na churrasqueira. Porque essa queima está liberando o calor para o meio para a gente poder assar aquilo que a gente quer. Outro exemplo é a queima da vela, né? Você coloca lá, você acende a vela e ela está acesa, mas também ao mesmo tempo ela está liberando calor. Isso é um exemplo de reação exotérmica. Outro exemplo é a condensação da água. Então, quando a gente está lá com um copo com água muito gelada, vai chegar um momento que aquela água ela vai, ou gelo, né? Um copo com bastante gelo, ele vai mudando de estado, né? Ele vai começar como se o copo estivesse suando. Isso é o processo de condensação, é a mudança de estado. Aquele gelo ele está derretendo e aí está formando todo aquele líquido em que antes era sólido, agora começa a aparecer as gotículas de líquido. A combustão dos combustíveis em geral, a combustão do etanol, né? A combustão do próprio propano, a combustão de vários gases ou combustíveis é um processo exotérmico. Ele libera calor para o meio, ele libera calor, essa reação libera calor para que consiga liberar então o seu subproduto. Então a gente tem muitos exemplos de reações endotérmicas ou exotérmicas ao nosso redor. Quando a gente fala de termoquímica, a gente fala muito de energia. E essa palavra agora a gente vai ver muito na forma de entalpia. A entalpia é essa energia, é esse calor que as substâncias apresentam. É já inerente à substância. Cada substância tem uma quantidade de calor, tem uma quantidade de energia já pré-existente, né? E é essa diferença de energia que ela absorve, que ela libera, que a gente estuda dentro da termoquímica. Como a gente não consegue verificar a entalpia de uma reação inteira, de acordo com os seus reagentes e produtos, a única coisa que a gente consegue fazer para calcular essa energia relacionada a essa reação é verificar a variação de energia que acontece nela, a variação de entalpia. Então, a variação de entalpia é esse ΔH aqui. É ele que indica quanta energia eu tinha nos produtos e quanta energia eu tinha nos reagentes. Essa diminuição da quantidade de energia dos produtos pelos reagentes é a variação de entalpia. É ela que vai me indicar quanta energia existia nessa reação. Então, esse é um dos primeiros cálculos que a gente vai fazer quando se tratar agora do conteúdo de termoquímica. Sempre a gente vai pegar a entalpia dos produtos, é um valor que depois a gente vai conversar sobre isso, menos a entalpia dos reagentes. Belezinha? Para as reações endotérmicas, a gente tem um valor de entalpia dos reagentes menor que o valor dos produtos. Quer dizer que os reagentes têm menos energia que os produtos, por isso que ele precisa absorver calor ou energia para poder acontecer essa reação, porque ele tem menos do que ele deveria. Aí ele vai precisar absorver aquela energia que está faltando. Para as reações exotérmicas é o contrário. Então os reagentes eles têm muita energia e para que essa reação aconteça eles vão ter que liberar um pouco dessa energia. É como se estivesse tentando deixar equilibrada essa reação, né? Ter a mesma quantidade de energia dos dois lados. Então quem tem pouca energia como reagente precisa absorver para compensar a quantidade de energia dos produtos. Quem tem muita energia como reagente vai precisar liberar para compensar a energia dos produtos. Então, a gente pode ver dessa forma. Então, quem precisou absorver é porque tinha pouca energia como reagente. Quem precisou liberar é porque tinha muita energia como reagente.
E a gente vai ver como representar o ΔH, né, a variação de entalpia das reações. E a gente vai começar falando das reações endotérmicas. Então, ela pode ser representada numa reação química, depois a gente vai ver as equações termoquímicas. Isso quer dizer que você vai escrever o teu reagente, e aí vai aparecer calor, né? Pode aparecer isso de diversas formas, ou ele aparece aqui antes da seta, ou na própria seta, indicando que precisou absorver energia para poder produzir o produto ou substância lá seguinte. Outra forma de a gente reconhecer é quando ele falar que ele tem menos energia nos reagentes e mais energia nos produtos. E a outra forma, e a que mais aparece para nós, é por meio de um gráfico, né? As reações endotérmicas, elas têm essa característica. Então, eu tenho aqui menos energia dos reagentes, aí ela absorveu energia e aí pode formar os produtos. Então, sempre que a gente falar de reação endotérmica, o gráfico vai ter esse estilo aqui. Ele começa com baixa energia, absorve para acontecer a reação e aí forma o produto. Não tem segredo, né? E aí o ΔH dessa reação, a variação de entalpia das reações endotérmicas sempre é acima de zero, sempre é maior que zero. Por isso que todas as reações endotérmicas, elas são positivas. Então, os valores relacionados às reações endotérmicas serão sempre positivos, porque elas estão absorvendo calor. Aqui eu tenho um exemplo de reação endotérmica, né? Então, a gente tem aqui como se fosse a decomposição da amônia, o NH3, decomposto em nitrogênio e hidrogênio. E esse valor que ele dá da variação de entalpia é um valor positivo. Então, esse é um indicativo que essa reação é endotérmica, que esse valorzinho que aparece ali da variação de entalpia é um valor positivo. Para as reações exotérmicas, aí já é o contrário, né? Então, você verificando isso por meio da reação, você tem um reagente que, para poder formar esse produto, liberou calor. Então, o calor ele vai aparecer lá do outro lado da reação, como se fosse liberado. E aí a gente também tem a verificar a variação de entalpia sempre dos reagentes, vai ser maior que dos produtos, por isso que há essa liberação de calor. E aí, a gente verificando pelo gráfico, a gente tem aqui um valor, né, dos reagentes de entalpia maior que dos produtos. Então, os reagentes liberam calor, setinha para baixo, e aí formam os produtos. Então, o modelo do gráfico da reação exotérmica sempre vai ter esse estilo aqui. Ele começa com uma quantidade de energia, aí ele vai liberando para formar o produto. E o ΔH vai ser sempre negativo, é sempre abaixo de zero. Então, uma das formas de a gente reconhecer a reação isotérmica pela equação é porque o valor da variação de entalpia sempre vai aparecer com um sinal negativo, né? Porque ela liberou o que ela tinha, ela perdeu energia, por isso que fica negativo. O desafio de vocês não vai ter nada além de uma lista de exercícios para vocês treinarem o que a gente viu lá na primeira aula sobre caloria, né, como interpretar, a introdução da termoquímica e o que reconhecer ou como reconhecer as reações endotérmicas ou exotérmicas. Essa lista ela vai ser feita no Forms para ficar mais fácil para vocês já responderem lá direto, né? E também não vai ter nenhum segredo, ela é bem interpretativa desse conteúdo que a gente está vendo, ainda não vai ter nenhum cálculo, eu vou deixar isso separado dessas aulas. E aí, qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, mas depois eu sempre mando a resolução. Belezinha, gente? Até a próxima aula!